Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Agora, na hora que forem assistir, na hora que forem refletir, nós precisamos pensar sempre, na nossa regulação emocional. No último encontro, nós falamos sobre o autoconhecimento como autorregulação do comportamento. E como um tema acaba atraindo o outro, e eu tenho conversado muito isso nas unidades de saúde que eu visito, que eu faço reunião, porque eu penso que nós nunca estivemos tão emocionalmente desregulados e desequilibrados. E a gente precisa parar sempre e repensar. Os nossos questionamentos são críticos de um azedume, de um mal-estar, e nós precisamos nos avaliar sempre, Inclusive, essa pessoa que vos fala faz esse exercício o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas pensam que os profissionais de determinada categoria não passam por dores, por reavaliações, por adoecimentos, A maioria das pessoas acha que o médico não adoece, pensa que o médico não pode faltar porque ele teve problemas de saúde ou teve um problema de saúde na família dele. Assim como o psicólogo, muitas vezes as pessoas acham que nós não temos dores, não temos traumas e não passamos por algumas desregulações e desequilíbrios. Porque uma coisa é uma formação acadêmica, outra coisa é como eu lido com as minhas dores e os meus traumas, com as minhas necessidades e com os meus desejos. Tem gente que acha que o enfermeiro não pode adoecer, E aí nós vamos caminhando num processo de resistência muito além do nosso limite. E quando nós percebemos o que não tem mais jeito de carregar a desregulação maquiada de um equilíbrio 100% funcional, talvez a gente passou do limite e buscar ajuda se torna mais difícil e voltar a ser saudável muito mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Eu tenho acompanhado vários servidores, considerando o trabalho que hoje eu executo. E recentemente eu conversei com uma servidora que ela não trabalha desde 2019. Ou seja, ela não passou pelos perrengues que a maioria de nós, trabalhadores da saúde, passamos, principalmente o pessoal que está na ponta da assistência, dentro das unidades, os desafios da pandemia da Covid-19. Foi fácil para ela? Não é esse o questionamento. Foi difícil? Também não temos como mensurar. O que eu quero chamar a atenção é que muitas pessoas, muitos colegas nossos da saúde, da educação, permanecem afastados do ambiente de trabalho, mas não se reconhecem
enquanto seres formados por uma camada física, por uma camada psíquica, por uma camada espiritual, por uma camada social. Que somos todos, né? Seres biopsico, social e espiritual. E a primeira pergunta que eu faço quando eu acompanho algumas pessoas é no sentido de o que você está fazendo com o horário que você não está no trabalho. E muitas vezes, a grande maioria das vezes eu ouço, não estou fazendo nada. Então a desregulação emocional ela continua firme e forte porque não se procurou uma ajuda que contemple essa melhoria necessária que nós precisamos ter. E a melhoria ela é contínua, ela não é um boom, né? Uma explosão que daqui a pouco eu estou toda em paz. E esse é um processo que a gente precisa compreender, que é uma condição que se refere à dificuldade em gerenciar e responder às emoções de uma maneira adequada e saudável. Então, essa maneira adequada e saudável, nós já perdemos, a grande maioria de nós perdemos esse equilíbrio. Ou nós nos fechamos na tentativa de nos resguardar, ou nós explodimos. E aí se mantém a desregulação. Quando a gente fala aqui, né, e essa figura foi retirada de um site, e ela está exatamente dessa forma, quando sentir se torna um desafio. Então hoje nós caminhamos numa ponte movediça, né, numa ponte suspensa, daquelas que balançam, sem saber para onde nós estamos indo com os nossos sentimentos. Como os sentimentos, como as emoções são traços primitivos, o que eu quero dizer com primitivo? Nós nascemos com isso e vamos aprendendo a lidar e na proporção que nós vamos nos educando, nos transformando em pessoas, né, adultas, compreensíveis, capazes de manifestar de uma forma razoável e aceitável, nós vamos aprendendo a melhor lidar com esses sentimentos mais primitivos, com essas emoções que é a raiva, o medo, a cólera, a irritação. O bebê, quando ele está irritado, ele chora, ele grita, ele dá birra, porque ele não aprendeu a manusear esses sentimentos. Mas nós estamos encontrando a maioria das pessoas adultas também com essas manifestações. Por algum momento ela passou por um processo traumático e não conseguiu se recuperar, ou porque a psicoeducação não fez nenhuma atuação. Então nós estamos passando pelos fatos, pelos acontecimentos, sem nenhuma avaliação a contento. E às vezes nós ficamos irritados, com raiva mesmo, e muitas vezes nós não paramos para avaliar por que nós estamos com essa manifestação. E muitas vezes nós pensamos e avaliamos como o outro quis lute para caber no meu desequilíbrio. Só que nós convivemos em grupo e cada um tem o seu momento de manifestação desequilibrada. Então nós temos equipes desarmonizadas, rotinas de trabalho alteradas, adoecimento diversos e o nosso usuário sem a menor qualidade no atendimento. E quando eu me esforço com todo esse desequilíbrio para prestar um serviço com qualidade ao usuário que me procura e não reconheço que eu preciso de ajuda, eu vou forçando uma represa a conter uma água que ela vai rachando as paredes,
vai abrindo pequenos orifícios até o derramamento total. E quando esse derramamento dessa água acontece, talvez seja um pouco tarde para eu considerar um atendimento, uma busca e voltar ao meu equilíbrio num tempo menor, porque eu fui esperando, fui levando o tempo, né? A famosa frase, isso vai passar. Eu costumo dizer que pode passar sim para pior. Então nós precisamos, ao longo do dia, termos paradas, pequenas que sejam, para uma respiração, para eu reavaliar minha explosão, para eu avaliar a situação e saber o que é que eu vou fazer. E fatos não deixam de acontecer. É uma inabilidade de uma gerência, de uma coordenação de uma unidade, é uma inabilidade da minha supervisão, das técnicas de enfermagem, uma supervisão da enfermeira, a falta de uma comunicação clara entre equipes. Isso tudo vai levando a algumas mudanças de humor e uma dificuldade para lidar com o estresse, porque se eu estou estressada, eu fico mal-humorada, se eu estou mal-humorada, eu aumento o estresse, então nós não sabemos quem chegou primeiro, porque eu não tenho a prática diária de reavaliar os meus sentimentos e as situações que me levam ao estresse. Porque tem gente que leva numa boa algumas alterações, mas a maioria não. Então, como eu não sei como está o meu nível de estresse, basta uma situação mínima para que o meu humor altere rapidamente. Quem está do meu lado fala assim, nossa, mas não era para tanto. Só que o meu copo está cheio. E nós esquecemos de avaliar a capacidade do nosso copo. Então, na verdade, o que seria interessante? Que todo final do dia nós derramássemos o nosso copo, esvaziasse e prestasse atenção no que é que eu estou deixando entrar nesse copo para novamente enchê-lo. E às vezes nós temos uma alteração de humor que ninguém entende por quê. Só que todo mundo está igual. A maioria das pessoas está assim. Então é alguém que não consegue coordenar uma equipe e age de uma forma impulsiva, sem considerar que a sua equipe vai revidar de uma forma agressiva, explosiva e não raramente de uma forma a fazer com que essa gerência, com que essa coordenação perca o controle das rotinas e os resultados ficam a desejar. Eu tenho presenciado muita discordância, muito altos e baixos entre coordenação e equipes, entre supervisão de enfermagem e grupo de ACS, técnica de enfermagem, o descompasso entre médico, odontólogo e enfermeira. E nós perdemos de uma forma bastante intempestiva, né? Uma tempestade imensa, a validação do que está acontecendo. Então, cada um está se fechando no seu mundo. Quando se fala em números, existe um estresse muito grande, porque não há clareza do que eu estou fazendo, não há clareza na rotina, e isso vai fazendo com que o trabalhador se torne estressado,
mal-humorado, as coordenações não conseguem conversar e nós nos perdemos no trabalho que nós escolhemos fazer. Porque cá para nós, eu imagino que todos nós escolhemos estar na saúde. Se nós escolhemos estar na saúde, mais detalhado ainda estamos na saúde da família. O que significa isso? Que eu estou dentro de uma comunidade que me conhece, de uma comunidade que faz parte ali do meu dia a dia, do meu posto de trabalho, de pessoas que vão todo dia na unidade, porque é o único lugar que ela tem para ir. E muitas vezes nós não nos damos conta que nós precisamos ter uma autorregulação do comportamento, que foi o que nós falamos da outra vez. Então, muitas vezes a minha impulsividade é uma desregulação que eu desconheço. E aí vem a famosa frase, eu sempre fui assim, mas o fato da gente ser sempre assim, nós vamos gastando em demasia algumas substâncias que faz parte do nosso organismo. Porque o comportamento impulsivo, a desregulação emocional, os relacionamentos instáveis, a minha instabilidade de humor, também desgasta os meus hormônios que fazem parte da minha constituição física. Então, quando a gente vê lá na internet, né, várias frases assim, a raiva ataca o fígado, isso ataca a ansiedade, ataca o coração, é porque nós temos componentes hormonais que estão mantendo as nossas vísceras em funcionamento. Se eu desgasto isso, eu começo a adoecer fisicamente. Então, muitas vezes nós desconhecemos esses processos e aí nós vamos para fazer atividades físicas com a sensação de que tudo vai passar, de que tudo vai melhorar. Ok, é uma tarefa, é uma atividade que vai nos auxiliar. Mas não basta eu só me acabar na academia. Conheço pessoas assim, que vai para a academia, pega todo tipo de peso, aumenta todas as proteínas, todos o whey, e o emocional continua o mesmo, num processo de ansiedade altamente destruidora. E é uma pessoa que se alimenta compulsivamente e está na academia todos os dias. Então, ele tem aquela famosa justificativa, né? Eu malho para comer mesmo. Não. Você está comendo de forma abusiva porque algo não vai bem com a sua emoção. Não é porque você está gastando energia na academia. É o olhar para si que está faltando. Porque eu ir para a academia é externo, eu me alimentar é externo, mas por que eu estou me alimentando de uma forma compulsiva? E por que eu vou para a academia sempre e não me resolve? Então, algumas coisas que nós fazemos, elas precisam ser avaliadas para serem validadas como resultado. E nós não temos uma cultura de avaliar para resultado. Quando falamos em números, principalmente na estratégia, porque são os números que mantêm a verba ministerial para as secretarias de saúde, existe um descompasso entre os números que eu estou apresentando e como é que eu estou construindo, gerindo e gerenciando esses números. Isso é uma variável que precisa ser vista por todos nós que estamos fazendo saúde. Todos. Desde a pessoa que está fazendo a limpeza, porque ela faz parte de uma equipe. Ela não é um profissional de saúde. Ela é um profissional da saúde.
Qual a diferença disso? O recepcionista é um profissional da saúde. Ele está ali prestando um serviço para as pessoas que chegaram para serem ouvidas, para serem atendidas, para serem orientadas pelos profissionais de saúde. Por que os nossos problemas estão todos na recepção? Porque existe um descompasso entre quem está na recepção e quem está lá dentro atendendo as pessoas com suas dores, suas reclamações, suas enfermidades. Isso é muito importante para a gente pensar. Porque a desregulação, ela é física, ela é biológica e ela é emocional. Alterações neuroquímicas. Como é que nós começamos a desgastar o nosso cérebro? Não estou nem falando daquelas criaturinhas, né, que nasceram com uma alteração cerebral, neurológica. Eu estou falando nós trabalhadores, como é que nós vamos alterando os nossos neurônios, nós que já estamos crescidinhos, não nascemos com nenhum trauma, com nenhum desgaste, com nenhuma alteração neurológica. Nós começamos a desgastar o nosso cérebro. Por quê? Só porque nós não fazemos corretamente as nossas avaliações? Não, por uma questão de idade, de consumo de bebidas alcoólicas, de álcool, de cigarro, de outras drogas como medicação. Então nós vamos alterando a formação do nosso cérebro. As nossas substâncias que está lá no nosso cérebro, nas partes mais invisíveis do nosso cérebro. Então a gente precisa pensar que tudo que nós fazemos vai responder na nossa vida física e emocional, porque as duas caminham de mãozinhas dadas. É igualzinho aquele meme que tem o cérebro de mãozinha dada com o coração. É uma simbologia visual para a gente perceber que nós não separamos o nosso físico das nossas emoções. Porque quando nós começamos a adoecer fisicamente, as nossas emoções já estão adoecidas há muito mais tempo. Nós é que não prestamos atenção nas nossas alterações de humor, nas nossas alterações de estar bem alegre ou bem triste, mais calado, mais exaltado. Porque cada vez que nós temos uma mudança, nós temos alterações internas. Se eu estou muito feliz a ponto de emocionar, a ponto de chorar de felicidade, o meu cérebro sofreu uma alteração. Se eu estou chorando porque eu estou triste, porque eu estou deprimida, porque eu perdi alguém, porque eu perdi dinheiro, porque eu perdi uma situação que para mim era estável, eu também estou alterando o meu cérebro naquele momento. São alterações que podem acontecer e volta ao equilíbrio. Só que quando eu começo a esforçar o limite dos meus neurônios, da química que faz parte do meu cérebro, eu começo a ter alterações. Um outro fator, nós começamos a envelhecer. Então nós vamos envelhecendo e vamos cuidando dos cabelos para não ficarem branco, da flacidez, né? Vamos cuidando da parte física. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Mas o que eu estou fazendo com o meu cérebro? Eu diminuí minha carga horária? Não. Eu aumentei o meu espaço, o meu tempo de descanso? Também não. Eu tenho mais cuidado com a alimentação que eu faço? Não. Então, como é que nós vamos ter uma regulação neurológica, emocional e física
dentro de padrões que nós consigamos caminhar sem um desgaste desse dor. Então essas reflexões é para a gente pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida física e a nossa vida emocional. O que mais que pode fazer a nossa desregulação emocional vir à tona? Traumas que nós não conseguimos transitar bem e olhar para esse processo sem um adoecimento. Porque todos nós na vida vamos ter algum momento que nós passamos por um trauma. Alguns mais pesados, mais difíceis de vivenciar e outros mais leves. E tem pessoas que vão lidar de forma totalmente diferente com a mesma situação. E tem pessoas que falam assim, nossa, mas não era para tanto, isso é coisa à toa. Não, não é uma coisa à toa. Porque cada um de nós temos uma avaliação e uma experiência diferenciada para o mesmo fato. Então tem coisas que alguém vai falando assim, é falta de religião, é falta de Deus, é falta disso, falta daquilo. Não, é falta de eu olhar para mim. Até para perceber que tem um Deus em mim ou que não tenha. Tem coisas que não é só a religião, que não é só a medicação, é eu olhar e me perceber. Tem pessoas que não conseguem fazer nada por elas mesmas porque elas não dão conta. Não é preguiça, não é porque não quer, é porque elas não conseguem. São coisas muito pesadas que às vezes a pessoa não tem consciência. Porque muitos traumas que às vezes nós trazemos para cá hoje são coisas que a gente nem lembra. A nossa primeira infância, nossa vida de bebê, como foi a nossa gestação, como foi o nosso nascimento. Tem coisas que a gente não lembra, mas a gente precisa prestar atenção por que é que eu sou muito triste, por que eu sou muito raivosa, por que eu sou muito briguenta, para eu acolher esse ser e procurar ajuda. Padrões de apego disfuncionais da infância. A nossa realidade, ela muito me preocupa, porque nós estamos sendo adultos, na grande maioria, que não sabe lidar com a infância, com seus filhos, com seus netos, sobrinhos, ou seja, com a criança que está ali por perto. A probabilidade dessas crianças crescerem com traumas e com uma desregulação emocional é 100%. É claro que entre esses números, algumas pessoas se tornaram adultas e vão procurar ajuda, outras não conseguirão procurar nem ajuda. Então a nossa desregulação na vida adulta, ela começou na infância. E hoje nós não conseguimos regular a nossa emoção e não estamos auxiliando a criança a regular a dela. Então nós vivemos num estresse crônico e estamos repassando isso para a próxima geração que está vindo atrás de nós. Então quando eu penso como está minha emoção, eu estou fazendo uma avaliação. Quando eu procuro ajuda, quando eu procuro auxílio, eu estou ajudando a mim e a quem está convivendo comigo. Quando eu vou atender alguém que está num processo de depressão, a primeira coisa que eu pergunto, quem mora com você na sua casa? Porque essas pessoas também precisam ser ouvidas, acolhidas e orientadas. Porque na sua grande maioria as famílias não dão conta de lidar com o depressivo, porque elas também adoecem. E na visão de quem está de fora, a família abandonou o paciente adoecido, mas ela também está adoecida. Então o abandono ele é meio que
síncrono e de um para com o outro. A mãe que abandonou o filho, mas o filho também vai abandonar essa mãe, porque ele não dá conta de lidar com essa situação. Já atendi alguns casos de profissionais da saúde onde os filhos foram internados junto com a mãe. Então, tudo isso que eu trago para a gente pensar é para a gente ter um cuidado amoroso com a gente, né? Para que a gente não adoeça a tal ponto de abandonar tudo, inclusive a si mesmo. E a desregulação emocional, ela vai sim ter impactos muito sérios. Teve uma vez que eu comecei falando nas salas virtuais que nós mantemos de acolhimento e escuta dos servidores, de que eu começo uma ansiedade, eu passo pela raiva, eu passo pela tristeza e chego na depressão. Então a depressão ela é um resultado de uma energia que eu gastei tanto que hoje eu não tenho mais energia. Eu não tenho energia cerebral, eu não tenho energia de organismo, eu não tenho mais energia emocional, eu não tenho energia. Eu simplesmente me entrego àquele quadro de ficar deitado, sentado. As redes sociais não me atraem, uma leitura não me atrai, televisão não me atrai. Então eu não tenho mais energia, porque eu fui gastando essa energia de uma forma tão descompassada que eu não sei aonde essa energia se perdeu. Se você perguntar para um paciente seu que está entrando numa depressão, onde foi que ele parou de ter raiva, onde foi que ele parou de ter ansiedade, onde foi que ele não sabe te posicionar, o que foi que aconteceu. Porque nós vamos entrando num túnel de esquecimento daquilo que me fez sofrer e não quero mais falar disso e não registro mais nada. Daí as pessoas estarem 6, 4, 5 anos afastadas sem nenhuma melhoria. E nós precisamos nos cuidar porque muitas vezes eu escuto do trabalhador, o trabalho que me fez adoecer hoje não me dá apoio nem suporte. Há que se avaliar essa posição pelo seguinte: se eu percebo que o trabalho está me adoecendo, eu preciso descobrir uma forma e procurar ajuda para esse trabalho não me adoecer. Porque a estrutura do nosso trabalho, ele tem algumas diretrizes e alguns segmentos que realmente nós vamos passar por eles de uma forma desgastante. Agora eu preciso perceber onde esse trabalho me desgasta para eu me preparar ou para eu mudar de local. Porque nós não temos a nossa estrutura de secretaria, de prefeituras, algo que vai me acolher no meu adoecimento, porque eu vou ter que afastar. E muitas vezes nós nos vemos num ambiente onde eu preciso que alguém me cuide, mas não vai ser o trabalho, vai ser eu, na minha percepção, procurando uma ajuda para eu sair daquele trabalho, para eu sair daquele lugar, para eu procurar uma outra forma de trabalhar. Porque senão eu começo a desenvolver uma revolta muito grande pelo meu local de trabalho. Quando na verdade foi uma escolha nossa. Então eu preciso olhar para as minhas escolhas e avaliá-las para eu não colocar mais fichas no meu local de trabalho como o fator principal do meu adoecimento. Então eu preciso olhar para as minhas tarefas, para o meu local de trabalho, para o deslocamento que eu faço,
Porque nós precisamos avaliar o nosso trabalho desde a hora que nós estamos nos preparando para sair de casa. Porque quando você sai de casa até você chegar no seu local de trabalho, se você tem um acidente, é um acidente de percurso, inclusive que merece CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, da hora que você saiu da sua casa, você já está se preparando para o trabalho. Se sair para o trabalho é um processo desesperador de ansiedade, de palpitação, de falta de ar, comece a avaliar os seus sentimentos com relação ao trabalho, ao seu local, ao seu fazer. Muitas vezes nós vamos encontrar empecilhos na parte administrativa, mas nós precisamos de ajuda. E muitas vezes a ajuda não vai chegar como nós queremos, mas nós vamos procurando caminhos e meios de que esse adoecimento não me trave enquanto uma pessoa produtiva, como uma pessoa, um ser social que nós somos. E a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou acompanhar um servidor é perguntar para ele se ele está fazendo uma terapia, uma psicoterapia. Porque hoje a gente tem tantas terapias envolvidas, que são os coaches, nada contra, né? São os terapeutas ocupacionais, nada contra, mas eu tenho hora que eu preciso de uma psicoterapia, algo que me auxilie a pensar quem sou eu. E é o psicólogo que vai te dar essa condição, que vai despertar essa condição que você tem. Por quê? Quando eu preciso me perguntar, eu preciso de ajuda, não espere agravar os sintomas. É importante a gente conhecer como é que está o meu limite. E nós vamos sempre postergando, sempre, né? Eu faço plantão aqui, faço plantão em Brasília, faço 40 horas do PSF. Ok, tem momentos que nós vamos precisar desse dinheiro, mas nós temos que nos preparar porque nós vamos envelhecendo e a nossa capacidade psíquica e física não é a mesma aos 60, quando nós éramos aos 40. Nós precisamos avaliar o que nós fazemos financeiramente com as minhas retiradas financeiras para preparar para isso. Porque nós não vamos ter a mesma condição física, psíquica aos 65 como eu tinha aos 45. E nós estamos num aceleramento diário tão grande que hoje 5 anos causa os mesmos impactos negativos que causavam há algumas décadas, 20 anos de diferença. Hoje 5 já faz uma diferença de 20. Porque nós nos ocupamos muito mais, nós criamos mais coisas para nós fazermos, nós temos acesso a notícias desagradáveis muito mais rapidamente. E nós não nos preparamos para isso. Nós fazemos cursos, nós fazemos graduações, nós fazemos pós-graduação, nós fazemos pós-doc, mas não nos preparamos emocionalmente para viver essas mudanças. A facilidade que nós temos de, nesse momento, né, estarmos em vários locais e assistir uma aula ao vivo, ou depois estarmos no outro momento e assistir um vídeo, nós não fazemos a mesma coisa com a nossa saúde mental. Então nós baixamos pela internet vários exemplares de livros, salvamos vários links de palestras, de cursos, mas a gente não consegue fazer isso de uma forma
compreendendo a minha participação nesse processo. Então a gente precisa o tempo todo fazer isso. O tempo todo. Às vezes, quando eu estou irritada com alguma situação, eu paro e falo assim, o que dá para fazer? Para mim. Porque para a situação talvez eu não consiga. E muitas vezes nós ficamos com muita raiva e irritadas. Por quê? Porque a gente se vê incompetente para resolver uma situação. E está tudo certo, porque nós não vamos resolver todas as situações. Exemplos dos ACS. Que no sentimento deles, e eu converso com eles todas as semanas, né, um grupo deles, na expectativa dele, ele vai resolver aquele problema daquela senhorinha que está lá no fim da rua, no fim do bairro, mas quando ele volta para a unidade, ele não tem o mesmo suporte que ele esperaria da enfermeira, do médico, da técnica de enfermagem e da parte administrativa da diretoria da atenção primária. Então, a repetição disso vai fazendo com que ele não acredite mais na sua capacidade e ele começa a adoecer. Aí, o que ele faz? Ele faz uma faculdade de enfermagem, ele faz uma faculdade de direito, ele faz uma faculdade de fisioterapia, só que não resolveu o problema dele de adoecimento. Porque agora ele tem um conhecimento acadêmico que ele não pode aplicar porque ele continua sendo, pelo seu contrato de trabalho, um agente comunitário de saúde. Aí ele aumenta o sofrimento. E eu estou dizendo isso porque eu acompanho pessoas com essas características. Então eu preciso conscientizar do lugar que eu ocupo dentro de um processo de trabalho. Porque se eu não tiver essa clareza, eu vou adoecer. Muitas vezes, quando eu quero resolver uma situação que eu não consigo, eu falo assim, peraí, qual é o meu lugar na cadeia da rotina? E onde que eu posso buscar ajuda? Onde que eu posso buscar orientação? Porque senão eu também vou adoecer. E não é fácil um psicólogo adoecer, não. Não é difícil, é muito fácil, na verdade. Eu tenho várias colegas que já saíram do seu local de trabalho por readequação de função, por não conseguir conduzir o fio da rotina de trabalho. Então a gente precisa se reconhecer naquilo que consegue fazer e na possibilidade de buscar ajuda se eu quero ajudar alguém. E principalmente, eu preciso de me ajudar. Então, quando nós falamos assim, nossa, a psicóloga fulana de tal foi readequada de função, é como se ela deixasse de existir enquanto profissional. Não, ela não deu conta, ela não conseguiu. Como nós temos muitas enfermeiras e médicos pediatras que estão entrando no processo de readequação de função para não atender urgência e emergência pediátrica. Porque é o limite que ele chegou. Talvez por alguns fatores anteriores que ele não prestou atenção. Então, a gente refletir sobre nós é necessário o tempo todo. Então, algumas situações que nós podemos perceber que a gente precisa de ajuda. Ansiedade. Nós nunca tivemos tanto quadro de ansiedade, nós nunca tivemos tanto CID-F nos atestados médicos. Se a depressão é a doença do século, a ansiedade também está se tornando. E nós já falamos aqui em outras vezes que a ansiedade é o caminho que leva à depressão. O que acontece nos dois quadros, eles se juntam em algum momento, eles se encontram.
Então, ansiedade demais é prejudicial. Aí, o que acontece? Veio o diagnóstico da TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um passo para o pânico. E eu conheço enfermeiras e técnicas de enfermagem que estão com esse quadro. Então, preste atenção. Preste atenção no seu medo, preste atenção na sua ansiedade, na sua irritabilidade. Irritabilidade é sinal de ansiedade. Eu posso ir no psiquiatra tomar uma medicação? Claro. Mas se entenda por que você precisa dessa medicação. Porque a medicação sozinha, ela vai chegar a um ponto que ela não vai te dar o resultado necessário. Ela vai interagir lá nas funções, nas alterações neuroquímicas do cérebro, mas ela não vai atuar na sua emoção. Dificuldade de lidar com o estresse. Quem de nós não temos estresse? Na família, no trabalho, na vida social, no trânsito, consigo. Quantas vezes você já brigou com você? Quantas vezes você já chamou a sua atenção? Poxa, mas você é burro, hein? Você já não sabe que não é por aí que você faz isso? Isso são falas que nós ouvimos, nós verbalizamos, nós ouvimos, nós interiorizamos e aí vai criando um montante e esse montante vai crescendo. Então tem coisas que parecem insuportáveis para a gente. Barulho excessivo, agenda sobrecarregada, tarefas e mais tarefas que eu vou me impondo para fazer. As nossas atividades diárias, elas vão perdendo valores se eu não souber administrar o que eu preciso fazer. Então eu preciso buscar apoio. E não é sinal de fraqueza, não é sinal de, nossa, como assim? Gente, psicólogo faz psicoterapia. Médico precisaria de fazer. Mas não fazem. Os nossos relacionamentos, nós nunca tivemos tantos problemas, nós nunca tivemos tanta facilidade para chegar no outro lado do mundo, enquanto comunicação, mas nunca estivemos tão sozinhos. Por quê? Como eu não avalio como eu estou e os meus relacionamentos, então eu fico só. Eu me sinto só, mesmo numa reunião de família, numa reunião de comemoração de alguma coisa, ou eu me afasto totalmente desses lugares. Há de se avaliar se eu estou me afastando consciente porque eu não quero tumulto, ou se eu não sei porque eu não quero estar lá. A internet está cheia de memes nesse sentido, né? Mas eu costumo dizer que a internet, ela tenta preencher um lugar que está vazio. E se você tem um lugar vazio, você vai buscar preenchimento nas redes sociais. Mas não vai te ajudar. Como a frase, né? Rir é o melhor remédio. Para quem? Onde? Em que lugar? Em que situação? Porque uma pessoa que ri o tempo todo também tem algo que não está conectado com a realidade. Assim como uma pessoa que só vê que está tudo muito ruim. Tem algo que ela não está conectando. Então a gente precisa avaliar como é que eu estou me sentindo. E como é que eu estou avaliando o outro, porque às vezes eu vou avaliar uma pessoa só pelo lado ruim, só pelo lado negativo que ela manifesta. Todos nós temos coisas boas. Por que eu só vejo algo ruim numa pessoa? Por que eu só vejo algo ruim em mim?
Ou por que eu só vejo coisas boas em mim e me sinto desvalorizada? Percebe que é um exercício de várias entradas e várias saídas, e não tem jeito se nós não fizermos isso. Tem alguns momentos que nós vamos ter perdas que precisam ser avaliadas. E perdas não é só a morte de alguém. É uma separação, é uma mudança física, né? Eu moro num lugar e vou mudar para outro. Eu fiz amizade com o pessoal da rua, com os vizinhos, né? Com o entregador de gás, com o moço do supermercado. E de repente eu tenho que mudar daquele lugar. Tem pessoas que veem e falam assim, nossa, o que é isso? Mas é só uma mudança. Sim, é uma mudança muito diferente. O que acontece com os nossos idosos quando nós tiramos eles de um lugar que eles viveram a vida inteira, aí morre um dos idosos e os filhos catam outro idoso para viver mais perto? Observem isso nos idosos que vocês atendem. Observem isso nos idosos que você tem na sua família. Tem adoecimento. Quebra-se um vínculo emocional com o lugar, com a casa, com tudo que ele viveu ali o tempo todo. Às vezes tem pessoas que adoecem no local de trabalho, né, mas não querem sair porque elas fizeram um vínculo com as pessoas. Ali ela sabe que ela é ouvida, acolhida, ela pode ser criticada por alguns, mas os outros a observam bem. E aí nós vamos chegar no comportamento autodestrutivo, que não é só se cortar, ideação suicida. Não, tem umas outras coisas complicadas. Geralmente as pessoas num quadro de ansiedade generalizada, elas comem muito ou comem pouco. Esse é o comportamento autodestrutivo. Ou deixam de se alimentar. Ou só conseguem se alimentar através de coisas líquidas ou pastosas. Elas perderam inclusive a energia de mastigar para deglutir. E aí tem muitas outras coisas, insônia, dormir demais. E aí nós vamos elencando várias coisas que me deixam desmotivado. Eu me machuco. Não é só a automutilação, que os adolescentes e até os adultos agora fazem. É uma necessidade de sentir uma dor para abafar a dor emocional que eu sinto. É uma necessidade de sentir uma dor porque o outro vai cuidar de mim. A autolesão, né? A automutilação era uma coisa dos adolescentes. Hoje nós estamos encontrando adultos com mais de 25, 30 anos se lesionando. Que dor é essa que eu preciso abafar com uma dor física? Então a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos. Se eu estou ficando com raiva, com muita sequência, com muita frequência, com muita situação, que às vezes não era para eu ficar com muita raiva, peraí, por que eu estou com raiva? Porque a raiva, ela está me dizendo que algo não está bem comigo. E às vezes eu estou com raiva de mim e eu não consigo ver isso e aí eu devolvo para o mundo. Porque às vezes nós fazemos algumas coisas que depois a gente fica com raiva. Poxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu comprei isso se eu não sei como é que eu vou pagar? Por que eu estourei meu cartão de crédito se eu sei que no final do mês o salário não vai dar para cobrir a fatura? Aí eu começo a ter um ciclo financeiro que não tem fim. E isso vai me deixando embrutecida comigo, com raiva, irritada. Então, peraí, para e olha para você.
Não despeje para o mundo algo que é seu. Até eu ficar com raiva do colega, é meu, não é ele. Porque ele está se comportando como ele consegue comportar. Se eu vou ficar com raiva toda vez que eu encontro com ele, eu vou adoecer e ele vai continuar no comportamento dele, porque eu não vou mudá-lo. Eu vou mudar a forma como eu vejo ele. E olha que as nossas equipes, todos nós vamos encontrar assim. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou assim, não, eu vou ficar aqui mesmo porque eu já sei que é ruim. Eu já conheço o ruim daqui. Para que eu vou para outro lugar que eu sei que está ruim lá também? Aqui pelo menos eu já conheço. Nós conversando com ela, então falando, então você vai mudar a forma de lidar com o ruim daqui. Porque senão não vai ter jeito da gente conviver bem conosco. Porque a gente chega em casa irritados. Aí quem está em casa é que recebe a nossa irritação. Tem pessoas com problemas de autoestima. Ela acha que ela nunca está fazendo nada certo. Essa pessoa precisa de muita ajuda. Ela precisa reconhecer isso e procurar ajuda. Nós vivemos numa sociedade que parece que só é bom aquele que tem 100% de acerto. Agora a pergunta que fica é, alguém acerta 100%? Se eu estou indo para as redes sociais e estou acreditando no que estou vendo, lendo, assistindo, aí o problema não é da rede social, o problema está em mim. Porque eu já sou velhinha, madura, adulta o suficiente para acreditar que aquilo ali não é possível ser 100% feliz, 100% correto. Não é. Nós não temos essa capacidade. Mas alguém vai falar assim, professora, mas quem não tem problema de dinheiro é feliz. Onde está escrito isso? Que a felicidade ela é em eu ter dinheiro. Eu viajar, trocar de carro, ter... Não, é como eu, inclusive, administro esse dinheiro que eu tenho. Se eu não souber administrá-lo, eu não sou feliz. Porque tem pessoas que conseguem perceber que o mínimo que ela tem de bens materiais é o que ela precisa para estar bem. Então, sentimento, emoção é uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo fantástica. Porque é através delas que nós vamos perceber. Eu achei muito linda essa gravura, por isso que eu a coloquei aqui. E muitas vezes nós vamos procurar sempre estar com os dias assim, mas não será possível. Terão dias que nós vamos olhar para uma gravura dessa e a gente vai enxergar essas florzinhas queimadas, ressequidas, não tem esse brilho no céu, não tem nuvens brancas. E são dias dos quais nós precisamos passar por eles para olhar para nós e falar assim, algo não está bem, mas eu consigo passar por essa situação procurando alguém para me ajudar. E o mais interessante, saber receber ajuda, porque a maioria de nós não sabemos receber ajuda. Nós fomos criados para ajudar, para cuidar de alguém, mas a gente não sabe se cuidar e quando chega um cuidado para nós, nós não sabemos receber. Sabem por quê? Porque receber é sinal de fraqueza. E não é. É tão bom quando a gente recebe um abraço de alguém. É tão bom quando alguém escuta a gente sem fazer nenhuma análise. O interessante é que a gente precisa se cuidar. Nos dias bons e nos dias não bons. E para nós que trabalhamos na saúde, todos os dias nós vamos encontrar algumas coisas que não são boas. Nós vamos saber de um colega que suicidou, como eu fiquei sabendo ontem. Era uma pessoa que a gente ia tentar ajudar, mas a gente nunca encontrava ele na unidade. Ele nunca atendia telefone. E se foi. Ele não deu conta. Ele não deu conta de receber a ajuda que a gente
poderia ofertar, nem que fosse ouvindo-o. Não esperem isso acontecer. Às vezes nós estamos bem, mas percebemos que um colega não está bem. Dia desses, uma CS me fez a pergunta: como é que a gente faz? Porque a gente está percebendo que a pessoa não está bem. Aí a gente foi fazer uma visita na unidade. Foi conversar, foi perceber, ficar um dia dentro da unidade para ver como é que está. Peçam ajuda. Mesmo para oferecer ajuda, se não souber como, peça ajuda. Como é que eu faço? Porque nós precisamos um dos outros. Mesmo que nós estejamos com a nossa saúde física em dia, nós precisamos. Porque nós vivemos numa sociedade muito desafiadora, onde pessoas colocam nas redes sociais algo que está tudo muito bem, muito belo. Mas o outro dia pode não estar. Só que nós pegamos esse dia belo que foi postado e como o nosso dia não está belo, a gente acha que a gente não tem nada de bom para que o nosso dia fique bom. E dia desses eu ouvi um outro movimento, fazendo uma palestra, e eu achei interessante a fala dessa pessoa. O nosso grande problema é que a gente não vive só um dia. A gente quer viver dentro de um dia, 3 dias. O dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã. Se a gente conseguir viver o dia de hoje plenamente, com clareza dos nossos sentimentos, com clareza dos nossos temores, mas das nossas habilidades para lidar com os temores, a gente chega no final do dia menos adoecido, menos estressado. Mas viver 3 dias dentro de um só, realmente nós estamos esticando cada vez mais os nossos limites. E vai ter uma hora que ele não vai dar conta. Muito obrigada, que possamos sempre refletir sobre os nossos comportamentos.